Pessoal, vamos continuar matemática financeira. Vamos entrar agora na parte de fluxo de caixa. A movimentação de entrada e saída de capitais de um caixa de uma empresa. A partir de agora vamos fazer a análise do saldo de fluxo de caixa, a taxa interna de retorno, análise de investimento, equivalência de capitais. Esse vai ser o tema da nossa aula a partir de agora em matemática financeira. Então temos o fluxo de caixa como tema da nossa aula agora. O fluxo de caixa é a representação de entrada e saída de capital de um caixa de uma empresa. De um caixa. Pode ser o caixa de uma empresa, pode ser a sua conta bancária. Por exemplo, um exemplo de fluxo de caixa é um extrato bancário. O extrato de uma conta bancária. Se você observar um extrato de uma conta bancária, mostra a data, o valor de entrada ou saída de capital. O fluxo de caixa ele pode ser representado de várias maneiras. Uma forma de representar é através de uma tabela. Pode ser representado por uma tabela onde temos duas colunas. Uma representa o período. Este período, por exemplo, pode ser em ano a ano. E o fluxo monetário, que é dado em reais. Por exemplo, no tempo zero, uma entrada de capital, ou, por exemplo, um investimento, que significa uma saída de capital, de 100 mil reais. No tempo zero, fizemos um investimento de 100 mil reais. Isso é representado de forma negativa, é uma saída de capital. No tempo 1, houve um lucro de 20 mil reais. Então, representa-se com sinal positivo. No tempo 2, uma outra entrada, depois de 2 anos, uma entrada de 50 mil reais. No tempo 3, por exemplo, uma entrada de 80 mil reais. Então, isto aqui, né, essa tabela representa um fluxo de caixa. Se você vê uma tabela dessa forma em provas, né, isto representa a entrada e saída de capitais. No tempo 0, houve uma saída de capital de 100 mil. No tempo 1, no caso aí, um ano, né, que o período está representado por ano, um ano. Daqui a um ano se prevê uma entrada de 20 mil, daqui a 2 anos um retorno de 50 mil e daqui a 3 anos um retorno de 80 mil reais. Então, isso é um exemplo do fluxo de caixa. Podemos representar esse fluxo de caixa através de um diagrama também, né? Pode ser representado por um diagrama. A representação pode ser feita através de uma linha de tempo. Ou podemos representar o fluxo de caixa através de uma linha de tempo, onde temos o período em anos, o tempo zero. No nosso exemplo, no tempo zero, temos uma saída de capital de 100 mil reais. Então, se utiliza uma seta para baixo. E saiu 100 mil reais. Bom, no tempo 1, uma entrada de 20 mil reais. Então, colocamos uma seta e representamos a entrada de 20 mil. No tempo 2, temos uma outra entrada de capital de 50 mil reais. Então, vamos representar 50 mil no tempo 2. No tempo 3, uma nova entrada de capital de 80 mil reais. Então pode fazer setas maiores, só para dar uma ideia de crescimento, e a entrada foi de 80 mil reais. Então temos aí a representação de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser representado através, né, de setas. Setas para cima, entrada de capital, setas para baixo, saída de capital. Tudo ok? Bom, para se determinar o saldo de um fluxo de caixa, os capitais devem ser deslocados para uma mesma data. Não é possível, por exemplo, determinar esse fluxo de caixa simplesmente fazendo isto, né? O saldo, vamos supor, o saldo, saída de 100 mil menos 100, entrada de 20 mil mais 20, mais 50, mais 80. O saldo não pode ser calculado dessa maneira. Por quê? Porque os capitais estão em períodos diferentes. Eu só posso somar capitais com o valor na mesma data. Por exemplo, eu não posso somar nesse fluxo de caixa o valor 100 mil, né, subtrair 100 mil do valor 20 mil. Por quê? Porque 100 mil é hoje e 20 mil é daqui a um ano. Por exemplo, se eu tenho um título
no valor de 20 mil, um cheque, por exemplo, no valor de 20 mil, que eu vou receber daqui a um ano, esse 20 mil, não é, agora não vale 20 mil, vai valer menos. Existe a operação de desconto envolvida nisso. Se eu tenho 50 mil daqui a 2 anos, se eu quero receber agora, se eu vou trocar esse cheque que vence daqui a 2 anos, ou essa dívida que vence daqui a 2 anos, se eu quero ela agora, receber agora, eu não vou receber 50 mil, eu vou receber um valor menor, tá certo? Então, para se determinar o saldo de um fluxo de caixa, tem que se deslocar os dados, os valores monetários para a mesma data. Vamos ver como é que é feito o cálculo, né, do saldo de um fluxo de caixa. Vamos ao cálculo do saldo do fluxo de caixa. Bom, existem duas operações que podem ocorrer no cálculo do saldo de fluxo de caixa. Uma é deslocar o valor para um tempo futuro. Se eu estou, né, na data 0 e quero deslocar para uma data futura, um período futuro, que eu vou chamar aqui de, né, N, esse deslocamento para o período N vai representar uma operação de juros. Juros, tudo ok? Bom, se eu tenho que pagar algo hoje e eu vou adiar para daqui a 5 meses, eu vou ter que pagar juro. Se eu adiar para daqui a 2 meses, eu vou ter que pagar juros compostos, é claro, né? Aqui não envolve juros simples, serão juros compostos. Bom, já vimos que a equação para o cálculo do montante composto, né, será o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período N. É assim que eu vou determinar o valor do montante. No tempo 0 temos o capital e no tempo N temos o montante. Então eu vou determinar um montante no tempo futuro. Tá? Deslocar um valor para um período futuro, eu vou utilizar a equação de juros compostos, que é esta, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao período N. Tudo ok? Podemos consultar a tabela de matemática financeira, né, para ver esse 1 mais i elevado a n. Já, se eu vou, né, se eu tenho um valor, se eu tenho um valor que está num período futuro, n, e eu quero deslocar para hoje, por exemplo, né, o tempo 0, então eu tenho aqui um valor nominal, que é um tempo futuro, e vou calcular o valor atual. A operação nesse caso é a operação de desconto. Para fazer esse cálculo do valor atual, utilizamos o desconto racional composto. Por quê? Porque se utiliza-se o desconto racional composto. Por que vai ser utilizado, o desconto racional composto? Porque a taxa de juros é sempre igual à taxa de desconto racional composto. E nos problemas, que envolvem fluxo de caixa, normalmente, o dado que se tem é a taxa de juros. Então, para se aplicar desconto, quando se tem a taxa de juros, é utilizado o desconto racional composto, pois a taxa é igual. Se eu for utilizar desconto comercial, eu teria que recalcular a taxa, como vimos em aulas anteriores. Tudo ok? Não esqueça. Então, a operação, para calcular um valor no tempo futuro é juros. Antecipar pagamento ou recebimento, operação de desconto. E o desconto utilizado é desconto racional composto. Bom, como é que se utiliza a equação de desconto racional composto? Vamos relembrar. Na equação de desconto racional composto, vimos que o nominal é o atual 1 mais i elevado a n. Logo, o atual, que é o que a gente vai ter que calcular, vai ser o n dividido por 1 mais i elevado a n. Tudo ok? Então, esta é a relação que vai ser utilizada para o cálculo do valor atual. Resumindo, vamos resumir o que acabamos de ver. No cálculo do saldo de um fluxo de caixa, no cálculo do saldo do fluxo de caixa,
utiliza-se duas equações. Ou se calcula o montante, capital 1 mais taxa elevada a n, ou se calcula o valor atual, quando a operação é desconto, que vai ser o nominal 1 mais a taxa elevada a n. Esta taxa citada é a taxa de juros, que é igual à taxa de desconto racional composto. Essa taxa que está sendo colocada em uma equação ou outra é a taxa de juros, que é o mesmo que a taxa de desconto racional composto. Tá bom? Então, grave essas duas equações a partir de agora, durante toda essa aula e ainda outras que veremos, utilizaremos essas duas relações para calcular o montante quando eu vou deslocar o capital para um tempo futuro, ou calcular o atual quando eu trouxer o capital para um período anterior. Vamos começar a exemplificar isso, né? Só se aprende realmente fazendo cálculos. Vamos ver? A partir de agora também eu não vou mais executar contas como estava executando nas aulas anteriores, porque senão a gente vai perder tempo, né? Durante todas as aulas vistas anteriormente de matemática financeira, eu fiz cálculo por cálculo, né? Agora a gente vai utilizar o próprio Excel para poder fazer cálculos e agilizar o nosso trabalho, né? Senão o tempo fica pequeno. Mas, como eu disse, eu costumo dizer, no seu caso, na hora de estudar, evite o uso da calculadora, né? Porque aqui a gente está gravando, está sendo dado as aulas e a gente não pode perder tempo, mas evite o uso de calculadora, procure fazer manualmente todos os cálculos que serão feitos, né? Aqui eu vou utilizar o Excel a partir de agora. Bom, gente, vamos continuar. Vamos para um exemplo. Determinar o saldo no tempo 2 para o fluxo de caixa abaixo. Vamos colocar uma linha de tempo, dado em anos, e esse 2 vai ser representado, né, os 2 anos. No tempo 0, temos uma saída de capital de 1.000. No tempo 1, uma entrada de capital no valor de 500. E no tempo 2, também, né, uma entrada de capital no valor de, vamos colocar agora, no valor de 800. Tudo ok? Então vamos supor que tenhamos uma saída de capital de 1.000 no tempo 0, uma entrada de capital de 500 no tempo 1 e uma entrada de capital de 800 no tempo 2. Vamos determinar o saldo no tempo 2. Bom, para determinarmos o saldo no tempo 2, temos que deslocar todos os valores para o tempo 2. O valor 800 já está no tempo 2. O valor 500 terá que se deslocar do tempo 1 para o tempo 2. E o valor 1.000 terá que deslocar do tempo 0 para o tempo 2. Então, essa operação de deslocamento do R$ 1.000 do tempo 0 para o tempo 2 será operação de juros. Do mesmo jeito, 500, que está no tempo 1 indo para o tempo 2, terá também a operação de juros. Ou seja, vamos ter que calcular o montante dos R$ 1.000 no tempo 2 e o montante gerado pelos R$ 500 no tempo 2. Já o 800 não muda. Então vamos para a solução do nosso problema. A solução do nosso problema é o seguinte. O valor 1.000, vamos passo a passo, tá bom? O valor 1.000, que está no tempo 0, terá que ir para o tempo 2. Isto é feito calculando o montante. Esse valor 1.000 considera-se um capital e no tempo 2 teremos um montante. Bom, como é que calcula o montante? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período. Bom, faltou considerar a taxa, né? Vamos voltar ao nosso problema e vamos considerar, né, como dado do problema, a taxa de juros de 10% ao ano. Tá bom? Vamos considerar que no nosso problema a taxa de juros é de 10% ao ano, que não foi citado anteriormente. Então vamos continuar, voltando aí à solução. A taxa de juros vai ser de 10%. Lembre-se que 10% ao ano equivale a 0,1, é 10 sobre 100 ao ano.
Temos a taxa percentual 10%, a taxa unitária 0,1 ao ano. Então, nosso montante será o capital, que é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao período. Bom, do tempo 0 para o tempo 2, são 2 anos de deslocamento de capital. Logo, o expoente é 2. Então, nosso montante será 1.000, que multiplica 1,1 ao quadrado. Bom, 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então, o montante é 1.000, que multiplica 1,21. E este montante será de R$ 1.210. Ou seja, o valor 1.000, se eu não for receber esse 1.000 agora, eu investir, se eu não sacar esse R$ 1.000, né, e não utilizá-lo, se eu deixar investido, eu terei que receber 1.210. Ou, se R$ 1.000 é um pagamento que eu tenho que fazer hoje, se eu adiar o pagamento para daqui a 2 anos, a essa taxa de juros, eu vou ter que pagar 1.210 daqui a 2 anos. Tudo ok? Agora vamos pegar o valor 500, que está no tempo 1, e deslocar para o tempo 2. Então, fizemos a primeira parte. Segunda parte. Segunda parte é deslocar o valor 500, que está no tempo 1. Vamos apagar isso e colocar mais abaixo. Então, segunda parte do nosso cálculo. O valor 500, que está no tempo 1, tem que ser deslocado para o tempo 2. Este valor 500 no tempo 2 vai ter também a operação de juros compostos. Vai ser utilizado juros. O período vai ser de 1 ano. De 1 para 2 dá 1 ano. Então, o N será igual a 2 menos 1. É 1 ano de deslocamento do tempo. Bom, a taxa, já sabemos que é 10%, que é igual a 0,1. Logo, o montante será capital 1 mais taxa elevado ao período. O montante será capital de 500 vezes 1 mais 0,1 elevado ao período 1. Montante 500 vezes 1,1 elevado a 1 é o próprio 1,1. Resultado, montante é 550. Olha só, então está aí, ó. O valor 1.000 deslocando para o tempo 2 dá 1.210. O valor 500 deslocando para o tempo 2 dá 550. Agora vamos determinar o saldo finalmente. Quem é o saldo? O saldo será calculado da seguinte forma. O saldo no tempo 2. Quem é esse saldo? Bom, o valor 1.000 deslocando para o tempo 2 fica negativo, porque é uma saída, 1.210. O valor 500, que é uma entrada, no tempo 2 será 550. E o valor 800 continua como 800. Tá certo? O 800 não mudou a data, continua no período 2. Então aí estão os valores corrigidos. Lembrando, ó, vamos voltar aqui à nossa questão. Ó. Está aí, ó, tínhamos o valor 1.000, que vai passar para 1.210. O valor 500, que vai passar para 550, e o valor 800, que não muda, continua 800. Então, a soma desses 3 valores é o saldo. Lembrando que o 500 e o 800 são positivos e o 1.000 é negativo. Então, ó, avançando aí, teremos 1.210 é negativo, mais 550 mais 800, os dois têm o mesmo sinal, pode ser somado, dá 1.350. Logo, o saldo do fluxo de caixa é um saldo positivo. Subtraindo, dará R$ 140. Este é o saldo no tempo 2. Tudo ok? Então, vimos aí um exemplo do cálculo do saldo do fluxo de caixa, deslocando tudo para o futuro, para o período 2. Envolve a operação de juros. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo, trazendo para o tempo 0. Aí envolverá a operação de desconto. Vamos repetir todo o cálculo, agora aplicando a operação de desconto. Tudo ok? Bom, antes disto, né, vamos utilizar o método rápido para esse cálculo. Tá? Eu mostrei a vocês passo a passo, mas isto pode ser feito bem mais rápido da seguinte maneira. Vamos para o nosso método rápido. Olha como é fácil resolver esse problema que eu acabei de mostrar a vocês. Preste atenção. Tínhamos o valor 1.000, que estava no tempo 0, o valor 500, que estava no tempo 1,
e o valor 800 que estava no tempo 2. Para deslocar o 1000 para o tempo 2, aplica-se juros. Então, basta multiplicar por 1 mais i. Olha só, temos que multiplicar por 1 mais i elevado a n. Vimos que a taxa é de 10%, então vai ficar 1 mais 0,1, que é 10%, que é igual a 1,1 elevado a n. Então, para calcular juros, basta pegar esse R$ 1.000 e multiplicar por 1,1 elevado ao período de 0 para 2, 2. Pronto. Já o 500 também sofre juros, né? A operação de juros, ó. Multiplique também por 1,1. Só que agora é 1,1. Só que esse 1,1 vai ser elevado ao período de 1 para 2, período 1. Então, ó, olha só como é rápido fazer esse cálculo. Em vez de fazer tudo o que foi mostrado antes, poderia ser feito rapidamente assim, ó. O saldo será menos 1000, que multiplica 1,1 ao quadrado, mais 500, que multiplica 1,1 elevado a 1, período, mais 800. Pronto, era só escrever isso. Não precisava fazer tudo o que foi feito antes, passo a passo. Ali era só para entender o problema. Resultado, menos 1000, que multiplica 1,21, mais 500, que multiplica 1,1, mais 800. Resultado, menos 1.210, mais 550, mais 800. O resultado disso aqui já vimos, dá 140. Então, observe aí como é rápido fazer o cálculo, né? Por este método rápido. Se é juro, multiplique por 1 mais a taxa, elevado ao expoente. Esse expoente é a diferença dos tempos, de onde está e onde tem que chegar. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos agora fazer o cálculo deste mesmo fluxo de caixa no tempo 0, tá bom? Então, está aí resolvido. Eu espero que você repasse esse vídeo, refaça os cálculos, né, para poder memorizar essas ideias. Né? Não é simples para quem nunca viu o assunto, tá bom? Mas é fácil escrever um saldo de fluxo de caixa. É fundamental para resolver os problemas da agora em diante. Vamos para o mesmo exemplo, só que agora vamos determinar o saldo do fluxo de caixa no tempo 0. O exemplo será o mesmo. Temos no tempo 0 o valor 1000, que será negativo, né, porque é saída de capital. No tempo 1, a entrada de capital de 500. E no tempo 2, uma entrada de capital de R$ 800. Bom, agora vamos deslocar o 500 para o tempo 0 e o 800 para o tempo 0. O que temos que calcular é o valor atual 1 e atual 2. Esse 500 vai ser o nominal 1 e o 800 vai ser o nominal 2. A operação vai ser a operação de desconto. Tá bom? Vamos utilizar o desconto, o valor vai ser reduzido. Se eu tenho que receber 500 daqui a um ano, se eu quero receber agora, eu vou receber menos. Uma instituição financeira não vai me dar os mesmos R$500. Vai ser aplicada a operação de desconto. E na operação de desconto, vai ser utilizado o desconto racional composto, porque a taxa de juros é igual à taxa de desconto. Vamos ver como é que faz esse cálculo passo a passo e depois vou mostrar pelo método rápido. Tudo ok? Então vamos continuar. Primeiro, né? Primeiro passo, vamos levar o 500 que está no tempo 1 para o tempo 0. Esse 500 é o nominal e eu vou deslocar para o tempo 0 calculando o atual. O cálculo do atual é feito. Atual é nominal 1 mais a taxa elevada ao período. Bom, esse atual vai ser o atual 1 e o nominal 1. O atual é o que eu quero, o nominal é 500. Já vimos que a taxa é 10% ao ano, essa taxa é 0,1. Então vai ficar 1 mais 0,1
E o período é de 1 para 0. Um período, né, de desconto, um ano. Então, o atual 1 será 500 dividido por 1,1 elevado a 1. 500 por 1,1, tá bom? Vamos fazer esse cálculo utilizando o Excel. 500 dividido por 1,1. O resultado é 454,54. Então, vamos voltar. 454,54 é o resultado desse cálculo. 454,54. Tudo ok? Já foi mostrado, não é, como é que faz esse tipo de conta. Bom, minha gente, agora vamos pegar o 800 e trazer para o tempo 0 também. Tá bom? Então já temos um valor. Agora vamos pegar o outro valor, né? Trazer o 800, que está no tempo 2, trazer para o tempo 0. Isso aqui vai ser o nominal 2 e vamos calcular o atual 2. Do mesmo jeito, o atual 2 será o nominal 2 sobre 1 mais i elevado a n. A operação de desconto divide por 1 mais i. O nominal 2 vai ser 800 dividido por a mesma coisa, ó, 1 mais 0,1, que dá 1,1. Agora só que o tempo é 2. Ó. Vai do tempo 2 para o tempo 0. 2 anos. O atual 2 será 800 dividido por 1,1 ao quadrado. Vamos ver o resultado disso também no Excel. Vamos lá? Então vamos pegar o 800 e dividir por 1,1 e este mesmo resultado dividir novamente, né? Ou 1,1 ao quadrado. Dividir novamente por 1,1. Então o resultado é 661,16, né? Aproximadamente 661,661,16. 661,16. Tudo ok? Então agora vamos calcular o nosso saldo. Quanto é o saldo? Bom, o saldo vai ser menos 1.000, que já está no tempo 0, mais o valor que vimos ó, no cálculo anterior. Vamos voltar. 454,54. 454,54 mais o valor que vimos agora, 661,16. Pronto? Então, esta soma desses três valores dará o saldo no tempo 0. Tudo ok? 1.000 já está no tempo 0, ele é negativo porque é saída. O valor 500 foi modificado para 454,54 e o valor 800 para 661,16. É o valor dele hoje. Somando, né, os valores positivos, ó, vai ficar menos 1.000 mais 1.000, né, somando, vamos fazer a conta, ó, vai ficar vírgula, 6 e 4, 10, 1 e 5, 6 e 1, 7, faça a conta aí que você vai verificar, ó, né, 1 e 4, 5, 6 e 5, 11, né, 6 e 10, 6 e 4, 10 e 1, 11, 1.115,70, menos 1.000, então o resultado é 115, o saldo é de R$115,70. Esse é o saldo no tempo 0. Tudo ok? Vamos finalizar mostrando o método rápido para fazer esse cálculo, tá bom? Eu mostrei aí passo a passo. Agora vamos para o método rápido para resolver esse problema. Vamos mostrar? Método rápido. O nosso problema é trazer tudo para o tempo 0. O 1.000 já está no tempo 0 e é negativo. O 500 está no tempo 1 e é positivo. E o 800 está no tempo 2 e também é positivo. Para trazer o 500 para o tempo 0, basta dividir, vai dividir por 1,1 elevado ao período 1. Tá bom? Basta fazer uma divisão por 1 mais i. E para trazer o 800 para o tempo 0, basta dividir por 1,1 elevado ao quadrado. Então, é simples, ó, basta fazer isso. Se a operação é de desconto, você deve dividir os valores. Então, o saldo é escrito assim, ó, não precisa escrever todas aquelas fórmulas que eu coloquei antes, basta memorizar essa ideia. Juro, multiplique, desconto, divida.
Então, o saldo no tempo zero será menos 1.000, porque o 1.000 é negativo, mais o 500 dividido por 1,1 elevado ao período 1, mais o 800 dividido por 1,1, que é 1 mais i, que é elevado ao período 2. Então está escrito rapidamente, né, o saldo de fluxo de caixa no tempo zero. Os valores, ó, menos 1.000, mais 550, vamos relembrar aqui, não é, qual foi o resultado disso, ó, 454,54, vamos limpar, não é? É 454,54, fazendo a conta, e aqui é 661, vamos relembrar, não é? 16. Tudo ok? Então aí estão os valores, ó. Resultado disso já vimos, né? O resultado disso, vamos voltar aqui, ó, 115,70. O resultado disso foi R$ 115,70. Tudo ok? Eu espero que você tenha acompanhado aí, né, o cálculo do fluxo de caixa para um tempo futuro e o cálculo do fluxo de caixa num valor atual. Tá certo? Na nossa próxima aula, vamos treinar esse método rápido para que você aprenda. É importantíssimo para os cálculos de equivalência de capitais, o cálculo da taxa interna de retorno, o cálculo da análise de investimento, né? Lembrar e aprender este método de cálculo do saldo de um fluxo de caixa. Até o nosso próximo encontro.